Qual que é a diferença entre casos de teste e cenários de teste? Time, muita gente tem essa pergunta, eu fiquei com essa pergunta por muito tempo. Elas são bem próximas, né? O cenário de teste e o caso de teste são coisas que são próximas, tá? Então é muito comum você se confundir, e é justamente por isso que os entrevistadores acabam fazendo essa pergunta, ok? E aí você pode trazer aqui. Olha, os cenários de teste, eles são definidos ali pela funcionalidade que pode ser testada. Então, por exemplo, a gente vai falar ali teste de login, a funcionalidade de login, ok? Esse é basicamente o cenário. Ele pode ser, sim, um pouco mais específico, né? Por exemplo, testar cenário de login sem cadastro, né? É uma coisa mais específica. No caso dos casos de teste, são várias ações, né? No cenário de teste, ele é uma ação mais simples, mas o caso de teste, eles são várias ações. E além disso, você tem que trazer muito mais informação para um caso de teste. E o que você vai trazer, né? Você vai trazer aí um título, o passo a passo de como realizar aquele caso de teste, né? Então, por exemplo, você tem ali um título, testar cenário de login com um usuário não cadastrado, né? Que, se você for ver, meio que o título acaba sendo ali um cenário de teste, né? Mas você se utiliza desse caso de teste, você acaba criando passo a passo, você tem que também esperar respostas. Então, não só o que você tem que passar, o que você tem que fazer dar de input, mas também o que é esperado desse input. As pré-condições que você precisa passar para que você consiga realizar aquele caso de teste. Então, naquele caso, por exemplo, pré-condição seria que o usuário não poderia estar cadastrado no sistema, né? Para você tentar fazer login com um usuário que não existe no banco. E também quais dados você tem que utilizar para dentro daquele caso de teste. Então, o caso de teste, caso você queira trazer isso de uma forma mais simples, é algo bem mais específico, mais focado, com passo a passo, né, com descrição, para que você tenha testes mais detalhados, e o cenário de teste é algo um pouco mais solto, ele está ali mais focado na funcionalidade, né, bem mais simples. Eles podem até perguntar para você, mas você usa cenário de teste, você usa caso de teste, qual você prefere? Olha, eu gosto de responder dessa forma. Depende muito do projeto. Tem projeto que eu acho mais necessário, né, principalmente considerando a complexidade daquele projeto, ter mais casos de teste. Mas existem projetos que talvez a complexidade do projeto não seja tão grande, então cenários de teste já vão caber de bom tamanho ali dentro do seu dia a dia. E, sinceramente, galera, cenários de teste eles são bem mais fáceis de fazer, porque você não tem que fazer toda aquela descrição, né, passo a passo, pré-condições. Você vai trazer ali os focos. Daí, quando você acaba ficando experiente, os cenários de teste eles já são bem suficientes para você conseguir entender melhor o sistema, para você conseguir testar aquele software. A não ser que você esteja iniciando, né? Normalmente, quando você está iniciando, você precisa de uma coisa mais detalhada porque você está aprendendo sobre o produto. Mas, galera, os cenários de teste já são ótimos para esse tipo de coisa. E caso te perguntem isso, você pode trazer essa resposta.